Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a abundante graça e a fidelidade do Senhor seja derramado sobre a sua vida de uma forma tão intensa, né? Que você seja encontrada em amor, através desse amor sacrificial, esse amor que nos aceita, que nos envolve, que nos aquece, esse amor infinito. Por isso nós louvamos a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos, mais uma vez, podendo estar chegando aí onde você está agora, quer seja pelo sinal da TV, quer seja pela internet. E nós oramos para que a bondade, a fidelidade do Senhor seja tão intensa nesse tempo que nós vamos ter aqui juntos, e não somente nesse momento, mas o dia todo da sua vida, os dias todos da sua vida. Nós agradecemos sempre ao Senhor por isso, né? Pastor Guerra, seja bem-vindo. Amém. Bom dia. Aí, né? Mais um dia. Mais um dia do Senhor. Rogerinho. Amém. Sim, senhor. Sim, senhor. Para alguns é o primeiro dia, né? Porque começou a contar hoje de novo. Primeiro dia do meu 55. 55 e 1. E 1. Glória a Deus. Bênção pura. Né? Agradeço Glória a Deus por esse privilégio, né? Sim, com certeza. É um privilégio mesmo. E a gente quer também ter esse privilégio de ter a sua participação, né? No nosso programa. Você ligando para o 3209-3301, que é o nosso CAT. E ali você, então, faz a opção, aperta a opção número 1. E aí você, então, grava a sua mensagem. Caso você deseje participar ao vivo, então é o nosso telefone 3253-3320. E eu quero, assim, orientar algumas pessoas que apenas é através desse número que você pode participar nas ligações ao vivo, né? Não dá para você ligar para um outro número que não tem como transferir. Então precisa ser por esse número que você precisa ligar para então você fazer a participação ao vivo, tá joia? E nós queremos muito que você participe, você acrescente, nos ajude, pergunte, tire a sua dúvida, que para nós é um grande privilégio, não é? Pastor Guerra, e aí, vamos continuar vamos que generosidade? O senhor é um generoso? Vamos lá, né? Vou dar um passo de generosidade aqui. Olha aí. Um casal, né, que eles acessaram o meu Face e eles reclamaram que outro dia nós mandamos um abraço para todo mundo aqui e não mandamos ainda nem um abraço para eles. Opa, então? E eles são lá de Caldas Novas, eles assistem o programa à noite, tá, né, a reprise e tudo. E achei interessante. Ele chama Andreas Josep e a esposa dele chama Sizumi. Ah, que legal. Andreas, né, Josep e Sizumi. Então nós vamos mandar um então abraço. Vamos mandar aqui, um abraço né? nós três aqui. Receba um abraço de nós três. Abraço, viu? Deus abençoe a sua vida. Deve ter uma origem japonesa, né? Porque Sizumi, então, ó. Legal. Glória a Deus, né? E nós temos hoje aqui, né? Generosidade, andar a segunda milha. Que não é tão fácil, né? Então nós vamos ler o texto Mateus 5, 40, 41, que fala: E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, largue-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Né? Então, nós sabemos aí que Jesus deixou bem claro isso. Né? Jesus falou a respeito desse espírito de generosidade. Afinal, você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. Né? Olha que interessante isso. Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. Não existe, né? Não tem como. O espírito generoso impulsionou Boaz a andar a segunda milha com Ruth, mesmo antes de imaginar que ela fosse se tornar a sua esposa. Não é? Então, caminhou 2 milhas, mesmo antes de ele entender que ela fosse ser sua esposa.
Então, muitas vezes nós temos o quê? Caminhar 2 milhas, né? Sem saber o que vai acontecer e qual o propósito que Deus tem naquilo. Muitas vezes você quer saber assim, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou tomar essa posição? Por que eu vou com fulano? Meu querido, deixa Deus ser Deus na sua vida. Caminhe as 2 milhas e o resto o Senhor fará. Né? Muitas vezes você está aí questionando, por que eu tenho que ajudar essa pessoa? Por que eu tenho que abençoar essa pessoa, tenho que abençoar esse ministério? Por que eu tenho que abrir mão de certas coisas da minha vida? Né? Muitas vezes a pessoa até questiona, ninguém nunca fez nada por mim. Por que eu tenho que fazer alguma coisa para alguém? Faça então, não é? Aqui nós deixamos bem claro, mas não pode amar sem doar. Então comece a amar para você ser amado. Olha, vou te falar uma coisa, a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Ele não esperou a gente amar, não, Ele nos amou primeiro, para depois que a gente pudesse amá-lo. Então, meu querido, faça o mesmo. Ame primeiro e as pessoas vão te amar. Doe, 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 doe. Amém? Gostei do... Doe. Tá bom, é isso aí. Isso aí, Rogerinho. Eu queria chamar a atenção desse aspecto da generosidade, que normalmente é um aspecto que a gente não associa como uma atitude de generosidade. E o quanto isso, Rogério, é importante dentro do ministério e especificamente no ministério como o ministério que trabalha com restauração, com cura, com libertação. É essa questão do não desistir das pessoas. Sim. Eu acho que dificilmente a gente entende isso como sendo uma atitude de generosidade. Mas o fato de não desistir da pessoa é uma atitude de generosidade, sim, porque ela tem que ser uma atitude em amor. Com certeza. Então, o amor gera isso. E essa situação, né, essa questão de andar a 2ª milha, talvez você pense assim, mas o que tem a ver andar a 2ª milha com esse sentimento ou essa atitude de generosidade? Então, quando você começa a parar e pensar que você vai andar a 2ª milha significa dar mais uma oportunidade, que você vai levar em consideração as pessoas, que você não vai desistir daquelas pessoas, que mesmo que ela fique e tende a ficar no meio do caminho, você vai apoiá-la, sustentá-la, motivá-la, incentivá-la para que ela continue a sua caminhada. Então, isso é algo extremamente importante, principalmente no ministério de aconselhamento, no ministério de libertação, de cura e de resgate e transformação. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não dão conta de, no primeiro momento, alcançar aquilo que elas teriam ou gostariam de alcançar, ou aquilo que nós como conselheiros e nós como pessoas que somos facilitadores, colocamos como uma meta junto com ela. E aí ela já vai se sentir frustrada, decepcionada, incapaz. E se a gente desiste, aí o que ela vai dizer? Aquilo que a gente muitas vezes ouve, não tem jeito mesmo para mim. E aí o resgate vai ser muito pior. Com certeza. Então, né? essa questão, né? Caiu, ok, eu estou aqui, vou te ajudar a levantar. Caiu a 2ª vez? Ok, estou aqui, vou te ajudar a levantar. Aí você pergunta assim, quantas vezes isso é necessário? Então eu já vou fazer a pergunta antes que alguém faça. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes existir o amor? O amor. Que muitas vezes a pessoa, né, tem uma história de um cara que o cara estava pescando e aí o cara parou na estrada, desceu e ficou do lado do cara ali, o cara pescando e o cara olhando o cara pescar. E o cara ficou mais ou menos 12 horas assentado do lado do cara ali, vendo o cara pescar. Aí o cara falou assim, pega uma vara e pesca, e não tem paciência para pescar, não.
Não tem paciência, só ficou do lado do cara. Para pescar eu não tenho não, mas para ficar aqui te olhando eu tenho. Então, muitas vezes as pessoas não têm paciência com certas coisas, né? De olhar, eu tenho. A área de cura interior tem que ter esse que o Rogerinho, né, falou aí, né, Rogerinho? Você tem, a pessoa caiu, levanta, caiu, levanta, você tem que ter paciência necessária. Porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Sim. Então, muitas vezes elas levam às vezes tanto tempo para tomar uma atitude, uma iniciativa de buscar ajuda. Sim, né? com certeza. Porque tem os medos naturais, as pessoas muitas vezes sentem, mas eu vou ter que falar isso para alguém, será que essa pessoa vai ser assim, vai ser discreta, será que não vai falar, será que não vai falar com outras pessoas a respeito disso, o que de repente pode acontecer? E muitas vezes quando a pessoa rompe, então, essa insegurança, esse medo, então ela toma a iniciativa e muitas vezes ela leva um tempo até sentir confiança no conselheiro, né, naquele que está ali, ou aquela que está disposto ali para ajudar. Depois que ela sente confiança, então que ela começa a abrir mais o seu coração. Então, muitas vezes o tempo da pessoa é diferente para cada um, não é? E tem altos e baixos, não adianta, né, Rogério? Tem altos e baixos, tem dia que ela está bem, outro dia que ela vai chegar assim, sei lá, cair de novo, parece que a coisa veio com muito mais força, retrocedeu, e a gente sabe que acontece isso mesmo, né? Que quando a pessoa se abre plenamente para a ação do Espírito Santo de Deus e receber uma ajuda externa, às vezes a tendência natural é da coisa intensificar. Com certeza. Até mesmo para fazer a pessoa parar, desanimar, no intuito de, não adianta, não vai dar mesmo, olha só, foi só tocar na situação, parece que agora todo o inferno, né, se levantou contra. Mas a gente sabe que isso acontece, mas você não pode desistir, você não pode desanimar, não é? Não sei se você está passando por esse processo de ser ajudado, de ser acompanhado, quer seja por atendimentos terapêuticos, quer seja por um aconselhamento pastoral, né, um aconselhamento cristão, quer seja talvez um acompanhamento conjugal, uma terapia conjugal. Não desanima não, não desanima não. Talvez você está nos assistindo assim, poxa, hoje eu não vou. Hoje eu não vou na minha sessão terapêutica, eu não vou naquele horário marcado, talvez no grupo do Casados para Sempre ou no grupo de administração, seja ele qual for, educação de filhos, enfim, né, na célula. Olha, não desanima não, não desanima, persiste, porque essa persistência ela vai fazer toda a diferença no seu tratamento e na sua vida, não é? Toda a diferença. Então, se existe alguma circunstância que tem trazido o desânimo para você, não dê vozes, né, esse desânimo. Persista, né, continue firme, que a vitória ela é certa em nome de Jesus. E crente não levanta nem com o pé esquerdo, nem com o pé direito, né? Ele levanta com o joelho no chão. Né? Boa, viu? Essa é boa. Essa é boa. Grave essa aí, ó. Você que está nos assistindo. Ó. Crente não levanta nem com o pé direito, nem com o esquerdo. Com os dois joelhos no chão. Dois joelhos no chão. Isso aí, tá certo. Rogério, colocar aqui que Boaz dedicou a ela, a Ruth, tempo extra, atenção, favor e honra quando demonstrou credibilidade. Então nós vamos falar sobre credibilidade, mas eu queria ler o texto aqui para a gente ter uma noção do que está em Ruth 3, de 10 a 13, o porquê dessa credibilidade. Vai você ver. E disse ele, bendita seja tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha, tremendo. Você entendeu? Então eu achei isso aqui interessante. Fala assim, porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te remedir, bem-estar.
se ele te redima. Porém, se ele não quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até amanhã. Então ele, né, primeira coisa, ele reconheceu, né, a questão dela ser realmente uma mulher virtuosa, e outra coisa, respeitou a lei. Sim. Né, que ele falou, se ele te redimir, tudo bem. Mas se não, eu estarei pronto para te redimir. Né? Aí ele esperou. Então, primeiro ele olhou a qualidade dela, mulher virtuosa. Então, através do que você é, que nós falamos sobre identidade aqui ontem, né, através da sua identidade, eu sei que eu posso te redimir. Porque você é uma mulher virtuosa. Aí vem a credibilidade. Né, dá crédito, né, a pessoa vem com crédito, né, e você vai atuar em cima daquilo que a pessoa passou para a gente. Né? E tem uma coisa interessante nessa questão do crédito e do reconhecimento que a gente também falou, tocou nesse assunto ontem, porque Boaz, ele quando fala isso com Ruth, ele fala, mas também toda a cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ele nem conhecia, ele tinha acabado, conheceu naqueles dias, mas ele já sabia. Então, a fama de Ruth já antecipava a caminhada de Ruth. Então, isso é muito interessante. Né? Aquilo que você muitas vezes faz, reflete no que as pessoas pensam a seu respeito. É muito importante. E que falam a seu respeito. É muito importante. E a fama, boa ou má, ela muitas vezes nos antecede. Com certeza. É muito interessante quando a gente chega num lugar e as pessoas viram e falam assim, nossa, já ouvi falar tanto de você. A gente fica assim, de bem ou de mal? Bem ou mal. Bem ou mal. Parece que a fama caminha 2 milhas. Na frente. Chega na frente. Chega primeiro que o seu. É bem ou mal, mas ela chega primeiro, né? E aí... Mas é muito interessante porque essa questão da credibilidade, ela ajuda você nesse processo de ser generoso. Com certeza. Por quê? Você sabe que está fazendo alguma coisa, aí até nos ajuda naquele nosso senso de justiça. Sim. Eu vou ajudar fulano porque fulano é bom, porque fulano merece. E não só porque o fulano precisa. Isso. E a gente tem muito isso. É verdade. Né? Porque um dos grandes impedimentos que a gente tem em ajudar mas fulano não merece, não vou fazer nada por ele. Mas quando eu coloco crédito na pessoa, né, eu estou acreditando a ela algo de bom, isso me ajuda a ter uma atitude positiva em relação a ela. Falando, não, eu vou ajudar fulano sim, fulano é gente boa. Né? Fulano precisa e merece. Merece, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que vai nos motivar. Claro que esse não pode ser o nosso motivo de ser generoso. É aquilo que nós falamos antes, né? A generosidade ela tem que vir por causa do amor. Com certeza. Mas, independente disso, nós temos uma motivação quando nós colocamos crédito na pessoa. Não, eu vou incentivar a pessoa porque eu sei que ela é capaz. Não, eu vou estar junto com ela porque eu sei que ela vai conseguir. Facilita a pessoa para ajudar, porque ela tendo a credibilidade, fica mais fácil para você ajudar a pessoa. Isso. Até antecipa, né? Porque você não vai, né, ou informar, não, vou saber aqui o que acontece e tal, né? Aí você vai, é mais fácil, né? E Guerra, é uma coisa muito interessante, quando você coloca crédito na pessoa, a pessoa ela se sente mais confiante, mais capaz. Sim. Quantas vezes você já não teve que falar assim, olha, eu acredito em você. É isso mesmo. A pessoa está tão ruim, que ela não acredita em nada. Quando ela chega, você vira e fala assim, não, mas você pode, você dá conta. Eu acredito em você. Tem gente que leva um susto. Leva Como mesmo. que você acredita em mim? Nem eu estou acreditando em mim. É verdade. Nós temos aqui uma participação ao vivo, Rogerinho, a gente já volta aí, com a Elizabeth Azevedo, né? Bom dia, Elizabeth. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Paz um abraço atrasado para você, pastor Rogério. Obrigado. Muito obrigado.
Pois não? Eu te ajudei a apagar as velhinhas daqui, viu? Ah, tá certo. Pois não, Elizabeth? Ô, pastor, Sim. é o seguinte, é que você estava falando aí, assim, se a pessoa, né, estava precisando de fazer algum tratamento, atendimento, né? Sim. E que não desistisse. Certo. Aí, o que acontece? Eu estava com essa dúvida. Você me respondeu antes de eu fazer a pergunta. Amém. Porque Amém. realmente eu desisti, sabe? Sim, De ficar correndo atrás. sim. Então, assim, eu não sei se eu descansei no Senhor, sabe? Porque o Senhor sabe, né, a nossa hora, Claro. né? De realizar o que a gente precisa. Sim. Então, assim, todo lado que eu procurava ajuda, eu não conseguia, eu tinha um empecilho. Aí eu decidi deixar. Aham. A hora que for a minha hora, Deus vai me dar condições de ser Pois é. atendida, entendeu? Pois é. Mas é importante, viu, Elizabeth, é importante a gente, quando assume, né, uma responsabilidade, um compromisso, né, e a gente entende que isso vai ser bênção na nossa vida, vai ser bom, é óbvio que nós sempre vamos, vai ouvir situações para a gente desanimar, para a gente parar, não é? Então, a visão que eu entendo, que eu tenho trazido para a minha vida é, antes de eu começar alguma coisa, eu tenho que sentar, avaliar. A palavra de Deus nos instrui dessa forma, né? Então, me preparar para isso, ou seja, quantas sessões vão ser? São 14 sessões. Isso vai ser importante, são 12 sessões, enfim. Isso é importante, eu preciso, vai ser vital na minha vida? Sim, vai ser. Então, você assume esse compromisso e vai até o fim. Óbvio que muitas vezes tem algumas variantes que são difíceis, né? Que às vezes quase que nos impossibilitam. Mas mesmo assim, se eu assumir um compromisso, é importante a gente caminhar nele, né? Quer seja atendimento psicológico, terapêutico, né? Ou mesmo um aconselhamento cristão, enfim. Mas é muito importante isso, né? Existe sempre essa tendência de nós sabotarmos, né? Nós pararmos com o processo. Muitas vezes nós mesmos justificamos e damos resposta para nós mesmos, né? Sim. Acho que isso não vai dar em nada, não estou vendo melhora, eu estou achando que esse negócio na realidade vai me dar mais custo, despesa do que benefício. Então, muitas vezes são N justificativas para dizer que a gente não vai chegar lá, não vai conseguir. Então, isso muitas vezes nós denominamos de autossabotagem, né? Essa situação que a gente está sempre sabotando, parando os processos, e muitas vezes são processos importantíssimos na nossa vida, né, pastor Rogério? E essa questão do continuar, né? Ele muitas vezes é uma briga que a gente tem com a gente mesmo. A gente mesmo. E há uma outra coisa muito interessante, Rogério, nesse aspecto que eu quero conectar com o assunto que a gente está tratando hoje, que é a generosidade. Às vezes a gente é generoso com os outros, mas não é generoso consigo mesmo. Verdade. Né? Então, às vezes a gente está disposto a caminhar a segunda milha, a terceira milha com o outro, mas conosco a gente toma uma atitude radical ou não aceita os nossos próprios erros, não aceita as nossas falhas e acha uma maneira, inclusive, de se punir. Né? Porque é uma situação. Mas acontece. Acontece, né? e acontece a com muita Da frequência. pessoa é tão grande em cima dela que ela não caminha uma milha com ela. Exatamente. Não é? Ela se pune, ela Sim. acha que ela não merece. Com E certeza. esses sentimentos todos vêm ajudando nesse processo de autossabotagem. O não merecimento, a justiça própria. De repente, uma pessoa foi tão cobrada, né? Durante uma fase na sua vida, principalmente na infância, que quando ela está na vida adulta irresponsável, não tem mais aquela pessoa que cobra
ela assume esse papel e ela fica cobrando de si mesma. Ela mesma se cobra. Ela mesma se cobra. Né? Cobra. E muitas vezes se cobra de uma maneira muito pesada. É implacável. Exato. Nós Com costumamos ser mesmo, implacáveis conosco conosco mesmo. É verdade. Né? Não perdoadores de nós mesmos. É verdade. Né? Nós temos uma outra participação ao vivo do Eduardo, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pastores. A paz É do um Senhor. prazer falar com os senhores. O prazer é nosso. É que é o seguinte, eu estou numa... Como eu estava ouvindo vocês dizerem, é sobre ter crédito, né? Ter a Sim. confiança, né? É. E eu estou morando com a sogra aqui. Aí eu tenho percebido que depois que meu sogro morreu, esses mais de 2 anos que estou aqui com ela, eu não tenho crédito, até mesmo para a hora que a gente vai pro leito, vai dormir, descansar, ela prefere dormir lá com a mãe dela, né, no quarto da mãe dela, e deixa o menino dormindo comigo. Ela nunca me apoia em dormir comigo, em descansar, em conversarmos, em trocarmos ideias. E eu estou pensando até em separar, porque está muito difícil. Ela conversa com todo mundo, né, normalmente. Mas quando é comigo, ela rosna. Calma, amor, vamos conversar um pouquinho. Aí sai pra lá, e aí a gente não conversa, aí já está passando. Nós perdemos a nossa vida conjugal, como é que eu vou dizer, íntima, particular, nossa, de bater papo, de sair, de curtir um ao outro. Aí eu queria que o senhor me orientasse, me ajudasse, porque eu não quero desistir da minha família. Mas do jeito que é com a sogra, que a sogra fala mal o tempo todo, aí eu fico chateado, porque ela não escuta, ela é surda. Aí eu ouço isso. Entendi. E ela acha que eu estou dormindo, que eu trabalho à noite. Ela acha que eu estou dormindo. Aham. Então, aí eu fecho a porta do quarto, minha esposa vai trabalhar, eu chego de manhã para dormir, aí acordo com ele conversando na sala. Aí tá difícil, sabe, pastor? Aí eu queria que o senhor me desse uma orientação em prol disso. Ok. Porque se eu corrijo o meu filho, também ela acha ruim, ela não gosta que eu corrijo. É só ela que pode corrigir. Se eu falar alguma coisa com ele, ela aí fica irritada comigo. Aí tá uma situação difícil. Deixa eu fazer uma perguntinha. Sinceramente, eu Eduardo. até pensando na separação por causa disso, sabe? Certo. Deixa eu só perguntar para você uma coisa. Você está casado há quanto tempo? Nós vamos fazer 17 anos. 17? É. Certo. E há quanto tempo você está morando na casa da sogra? Tem 2 anos. 2 anos. E Porque seu filho tem que idade? 12. 12. Tá, jóia. A gente vai responder aqui para você, tá? Muito obrigado pela sua pastor. ligação. Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Temos uma situação delicada, né? Olha, eu não sei se é exatamente isso que eu entendi, Rogério, mas parece que eles foram morar na casa da sogra depois que o sogro morreu. É o que deu para entender. Né? E parece que a sogra também tem uma dificuldade de saúde, não ouve bem. Né? Então, eu não entendi que eles estão morando na casa da sogra por causa de uma dificuldade que os dois tinham antes de casar, antes da morte do sogro, mas sim para ajudar a sogra. Né? Porque 15 anos eles tiveram a casa deles, ou né? a privacidade. A privacidade deles, e agora nos 2 últimos anos morando na casa da sogra e, consequentemente, depois da morte do sogro. Então, acho que esse é o pano de fundo, né? Com certeza. Falar com você para andar a 2ª milha com a sua sogra, isso é extremamente importante. Agora, em qual caminho nós vamos andar a 2ª milha? Eu acho que isso é uma coisa que você precisa definir junto com a sua esposa. Não sei se a sua esposa tem outros irmãos que poderiam tomar conta da sua sogra. Se vocês realmente têm uma necessidade hoje, que não existia antes, até mesmo financeira, de estar vivendo junto com a sogra,
né? Então, são um punhado de questões que a gente não tem como realmente avaliar sem uma clareza maior. Ele pegar o caminho drástico para resolver, porque ele está pegando aí a separação, né? Sim. Eu não acho que seria o ideal. Não. Ele está indo para o extremo. Eu acho que tem muitas formas de resolver sem ir para o extremo. Não é? Agora, o que eu penso é que vocês realmente precisam ter a casa de vocês como vocês tinham antes. Então, aí não sei como que é essa estrutura, né? Eu não tenho como avaliar e como vocês chegariam a tomar essa decisão. O que pesaria nessa decisão? Porque tem um punhado de coisas que eu acho que poderiam pesar nessa decisão. Mas o ideal, né? Às vezes nem sempre o ideal ele é possível, mas o ideal é que você, sua esposa e seu filho estejam na casa de vocês e a sua sogra na casa dela. Então, esse é o ideal. Tem um ditado popular que quem casa quer casa. Né? É verdade. E aí, a casa deixou de ser a sua casa para ser a casa da sua sogra. E como é a casa da sua sogra, ela se acha no direito de interferir em todas as coisas, porque ela está na casa dela. Casa dela. Então, ela se acha no direito de interferir, inclusive nos seus relacionamentos. Na forma de disciplinar os filhos. Relacionar com a sua esposa, comida, enfim. E a sua esposa realmente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria para ser a mediadora entre você e a mãe dela, porque ela é a pessoa que está entre a mãe e o esposo. Exatamente. Então, ela realmente precisa de um pouquinho mais de sabedoria para fazer essa mediação, porque senão vai desgastar. Se ficar pendente para um lado, desgasta do outro. E eu acho que é isso que você está sentindo. Com certeza. Né? E uma coisa, Eduardo, se tem outros irmãos, então pode fazer uma escala de quem fica com a mãe naquele dia e dar a assistência necessária. Não é? Sim. Então é tranquilo. Agora, talvez o que eu percebi na sua fala, como a gente não tem muito subsídio, né? Então, assim, existiu uma ligação, uma dependência muito grande da sua esposa com o sogro, a ponto dela deixar você num quarto e dormir com a mãe no outro quarto, né, junto com a mãe, a não ser, sim, que a mãe ela tem muita dificuldade noturno que precisa de alguém dormir ao lado ali. Mas, enfim, são situações que precisa ver na família uma forma de mediar isso, como o pastor Rogério falou, porque vocês não podem destruir algo que já foi construído durante 15 anos, destruir em dois em detrimento de uma terceira pessoa, embora existam vínculos afetivos muito fortes, mas você não pode abrir mão de tudo em função, não é, de um pai, de uma mãe, e você tem um filho de 15 anos, que é uma adolescência que precisa... 12 anos que precisa, a pré-adolescência, que precisa da mãe estar próxima, e o teu horário de trabalho é um horário que a gente sabe que é complicado, né? Trabalha à noite e descansa de manhã, quer dizer, você tem pouco tempo, mas tem que buscar no Senhor essa graça, esse meio termo, né, para poder passar por essa fase, né, para que o relacionamento não seja desgastado. Né? Mais, né? Mais desgastado. Rogério, nós vamos colocar aqui um tópico 2, que é uma coisa muito importante na questão de caminhar 2 milhas. Sim. Tá, né? Antes de eu falar essa palavra aqui, eu quero me comprometer com você, tá? Ai. Decidiu se comprometer. Isso é muito importante, né? Ele decidiu comprometer com Ruth. Então ele assumiu um compromisso. E, né, quando eu caminho 2 milhas, eu assumo um compromisso. Eu vou caminhar 2 milhas com você. Eu estou assumindo um compromisso que eu não posso voltar atrás com esse compromisso. Sim. Ou parar no meio da estrada. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa vai confiar em mim. Uma palavra. Ela vai confiar. A pessoa está contando com você. Isso, está contando. Comprometer é questão da pessoa contar com a gente. E tem muita gente aí frustrada, com trauma, com ferida,
por conta de pessoas que comprometeram e não cumpriram. E furaram mesmo, não é? Então, isso é muito importante, mas Boaz não, ele foi, comprometeu, assumiu e resolveu, tomou posição e fez aquilo que ele falou. É muito interessante como parece que não tem muito a ver e esses dois itens estão fortemente ligados. A questão do crédito. Com certeza. Então, eu estou dando crédito para fulano, então estou apostando nele, então eu vou caminhar a segunda milha com ele, porque eu acredito. Em contrapartida, tem aquela situação que parece ser oposta, mas que é extremamente importante. Com certeza. Por quê? Mesmo que eu não acredite mais, eu tenho uma aliança com você. Aí é uma situação... É uma situação complicada. O nosso amado pastor Márcio, é uma situação. É uma situação. Então, a questão do compromisso, dessa aliança, ela vai além da circunstância. É a segunda milha, né? A primeira milha seria o normal. Exatamente. Convencional, né? Então, isso cai muito em relação à questão fundamental que é o amor. Tem gente que vira e fala assim, mas eu não amo mais. Fala assim, azar é seu. Você está na segunda milha. Agora ande, Caminha. não pela força do seu sentimento, mas ande pela força da sua aliança, com certeza. do seu compromisso, da responsabilidade que você fez. Aí é a segunda milha, né, que a pessoa está caminhando, ela vai ter que caminhar. E essa é uma situação que põe as pessoas no estreito. E isso, claro, não é só, nós estamos falando no aspecto do casamento, né, de aliança. Não. Mas onde você empenhou a sua palavra, de compromisso. Sim. Mesmo que talvez não tenha até documento que exija você cumprir, mas a minha palavra, a sua palavra, é um desafio para nós, todos nós. Nós não somos melhores que ninguém, não. Então, assim, é um desafio para todos nós. Com certeza, né? Principalmente todos nós. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse secularismo, nesse momento da sociedade, né? Seja contemporaneizada, como que as pessoas não têm se empenhado, não têm assumido seus compromissos, né? E principalmente, muitas vezes, empenham a palavra e é mesmo que vento. Né? A questão do compromisso e da aliança parece que ficou muito relativada, né? Sim. Então, assim, hoje estão querendo relativar a verdade e, consequentemente, eu vou também trazer o compromisso, ele é relativo, o meu empenho vai ser relativo. Tudo é então, relativo. Tudo passa a ser relativo. A verdade né? é relativa. A verdade é relativa. Então, isso faz com que as pessoas não se comprometam. Ou quando se compromete, não se compromete com com aquela intenção de realmente cumprir o seu compromisso. Então, acha que isso não faz diferença. A gente já até trabalhou esses conceitos aqui, né? O quanto Deus leva a sério a aliança e o quanto Deus preserva o cumprimento da aliança. Com certeza. Então, mas isso, independente da questão espiritual, a gente precisa rever isso até na questão do sentido moral. Né? Hoje, em quem confia? Até a moral está relativada. Até a moral está relativada. Né? Então, hoje, realmente, a gente está vivendo esse momento de incerteza, de insegurança, e aí a gente vai entender por que a generosidade está ficando cada vez mais difícil de ser encontrada. E muitas vezes as pessoas vão assim, eu vou procurar quem? Eu vou me abrir com quem? Sim. Eu vou falar com quem? Muitas vezes as pessoas perguntam, eu vou falar com quem? Uma vez uma pessoa chegou na clínica e falou comigo assim, eu posso confiar no senhor? Não sei. Mas até a gente entende, né? Você entendeu? A gente até entende essas perguntas da pessoa. Falou, não, mas porque eu já decepcionei com tanta gente. Não, é verdade. Eu falei, não, pode confiar. Passei para a pessoa uma segurança, Quantos casos que a gente já tem atendido, e a equipe muitas vezes tem atendido, de pessoas que confiou e confidenciou situações, inclusive até para líderes, e de repente daqui a pouco metade da igreja está sabendo um problema. Sim. E aí essa pessoa diz, se na igreja isso não acontece, então deixa eu ficar lá fora.
não é? Então, assim, muitas pessoas feridas por conta dessa situação, né? E é um desafio, Aí né? fica É só assim. a história dos diáconos lá, né? Dos 3, né? É mesmo, né? É verdade. Os 3 pescando, né? Um falou assim, eu vou falar um negócio aqui que eu fumo ainda. Preciso confessar o Preciso pecado. confessar o pecado. o O outro falou, então já que você confessou, eu vou confessar também. De vez em quando eu tomo uma latinha de cerveja. Aí o outro falou, pior o meu, que eu sou fofoqueiro e vou espalhar para todo mundo. Tô doido para falar. Tô doido para espalhar para todo mundo. Então, esse aí é que detona os outros, né? Aí pega um desses, pronto, acabou, né? Estraga a pessoa. Mas é importante a gente trazer à luz isso, porque realmente nós estamos lidando com vidas, né? Sim. Cara, você é passivo de errar, nós somos passivos de errar, claro. Com certeza. Vamos errar, mas nós temos que ter a hombridade, né, no nosso caso, de reconhecer que a gente errou e consertar e pedir perdão, né? Então, muitas vezes, talvez tomou uma decisão precipitada, não elaborou bem a situação, não planejou, não pensou, não investiu tempo para pensar nas implicações que levaria essa decisão, essa escolha. De repente, chega lá na frente, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos tentar consertar, vamos tentar rever essa situação e a gente tem que ter a hombridade necessária para reconhecer que erramos, fomos precipitados ou não buscamos a resposta correta que vem do Senhor, talvez tomamos decisões levadas pelo impulso do emocional. Então, assim, nós precisamos buscar sempre o equilíbrio, não é? Mas nós não podemos negar os nossos sentimentos, né? E a nossa humanidade. Podemos tomar, de vez em quando, decisões levadas pelo impulso? Sim, claro. Né? Mas nós temos que reconhecer isso e consertar, nos arrepender, pedir perdão para as pessoas envolvidas, com certeza, ou a pessoa envolvida, ou a instituição envolvida, né? Para que a gente possa, então, passar, através do sangue de Jesus, limpar isso e a gente começar uma nova história, aquilo que a gente sempre tem falado, né? Vira a página, mas tem que virar a página direitinho, né? Não é? Não, vamos virar a página direitinho. Virar e falar. Nos arrependendo, pedindo que o sangue de Jesus lave, limpe tudo. Tem que perdoar, perdoa, tem que pedir perdão, perdoa, pede. E aí sim, aí vira a página. Bom, vamos começar agora a reescrever uma nova caminhada, uma nova direção. Eu estava pensando em uma outra relação muito interessante de generosidade e onde uma pessoa não desistiu da outra. Então, a gente está usando aqui como base a relação de Boaz com Ruth, que é o que a gente começou ontem, né, tratando dessa questão. Mas eu vejo essa generosidade também muito evidente e essa questão de não desistir, de estar pronto a caminhar a segunda milha entre Samuel e Saul. Sim. Então, Samuel, ele em nenhum momento ele desistiu de Saul. Em nenhum momento, mesmo vendo os erros de Saul, ele deixou de ser aquela pessoa em quem Saul podia confiar. Né? Então, que sempre teve não tão próximo, porque chegou a ficar perigoso, ficar muito próximo de Saul, né? Fria, né? Mas ele não desistiu de Saul. Então, um primeiro momento em que Saul errou, né? E que Deus falou, vai agora e vai na casa de Jessé, que você vai ungir um outro. Ele poderia ter simplesmente virado as costas, né, para Saul, porque ele já sabia que a unção de Deus já estava sobre o outro, que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre Saul. Mesmo assim, ele vê Saul de novo em um outro erro, e aí ele caminha, Saul pede a ele, então fique comigo, vamos amanhã para que possamos, né, sacrificar juntos, para que o povo veja que você está comigo, né, para trazer essa credibilidade, né, e Samuel,
ele se comprometeu com Saul novamente, não desistiu, não virou as costas, não virou para ele, mesmo sabendo de tudo, ele não virou para ele e falou: daqui para frente você está sozinho porque não precisa contar comigo. Então isso é extremamente importante nessa relação da generosidade, sendo movida pelo amor, pelo poder do compromisso. Mesmo que a credibilidade não exista mais, mas existe o compromisso, existe o amor, existe a visão de um propósito. Com certeza. Né? Existe o respeito às leis, como você mesmo falou. Né? Ele teve um respeito à lei. A princípios. Como respeito. Na verdade, esse tema é um tema que a gente poderia ainda explorar. Ainda vamos trabalhar mais sobre a questão da generosidade. Sim. Sim. E nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, né? E eu quero, assim, só lembrar você que nós começamos a divulgar ontem a respeito da nossa escola, a nossa escola de restauração intensiva, que vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de julho. Então vai ser uma semana de segunda a sexta-feira, onde intensivamente você vai ter aulas à tarde, à noite. Em 2 dias você vai ter, dessa semana, aulas de manhã, tarde e noite. Então, assim, é o módulo da clínica que você vai poder fazer. Então, para justamente você que mora em outras cidades, outros estados e queira participar conosco, então já vai se programando, agendando, não é? Pode entrar em contato, encaminhe o seu e-mail para nós. Nós vamos mandar informações, inclusive de hotel, bem do ladinho da clínica, e você vai estar do lado da igreja também, você vai poder, assim, de uma certa forma, ter um tempo muito gostoso, tá bom? Nós queremos, então, orar, pedindo para que essa generosidade de levar você a caminhar a segunda milha possa ser despertado dentro de você. Talvez você que tem se ressentido dessa área, talvez você se tornou uma pessoa muito egoísta, muito, sabe, ensimesmado, olhando só para você, né? E nós queremos que isso seja brotado no seu coração. Se isso já acontece na sua vida, nós oramos para que isso seja ativado ainda de uma forma mais intensa, para que através da sua vida, da sua casa, muitas e muitas pessoas possam ser abençoadas. E se você vai ser abençoado, vai abençoar pessoas, você também, consequentemente, vai ser abençoado. Vamos orar, então? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, em primeiro lugar, por cada um dos nossos telespectadores, telespectadoras. Nós pedimos, ó Deus, que essa graça, essa generosidade, que ela emana do amor, seja vivificado nos corações de cada um dos nossos amados. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos corações, às emoções, sentimentos, e possa, Senhor Deus amado, despertar talvez essa generosidade para que muitas e muitas outras pessoas sejam abençoadas através destas vidas e, consequentemente, elas sejam também recompensadas pelo Senhor. Nós queremos abençoar a cada um nesse precioso dia, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Queremos abençoar o seu dia, abençoar a sua vida e a sua casa. Muito obrigado. Rede Super, inspirando você. Tchau. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.